Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 8, versículos 22 a 26. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, porque todas as vezes que você compartilha uma palavra como essa, você dá a outras pessoas o privilégio e a oportunidade de serem abençoadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Que palavra poderosa que o Senhor Jesus ministra aqui, a cura sobre um cego de Betsaida. É muito interessante porque o Evangelho de Marcos dá muita ênfase ao ministério de cura de Jesus, ao ministério de libertação que Jesus promovia sobre as pessoas, tanto curando como libertando, evidenciando assim Jesus como o servo de Deus, aquele que levaria sobre si os fardos da humanidade, de pecados, de maldições e também de enfermidades. Aqui, mais uma vez, Jesus ministra uma cura sobre um cego, e a Bíblia fala que quando ele chega em Betsaida, que significa casa de pesca, ali que era a cidade onde Pedro, André, Felipe, morava. Quando Jesus chegou ali naquela cidade para ministrar o evangelho, o texto diz que trouxeram um cego, trouxeram a Jesus o cego. Então é muito importante que as pessoas levem a Jesus aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em sofrimento, seja ele qual for. Estas pessoas aqui amaram aquele cego ao ponto de levar aquele cego a Jesus. E não somente isso, elas intercederam por aquele cego, porque o texto diz que rogando-lhe que o tocasse, elas clamaram a Jesus, elas intercederam a Jesus que tocasse naquele cego, porque aquelas pessoas criam que quando Jesus tocasse naquele cego, ele seria completamente curado. Isso é poderoso. Nós, como cristãos, não podemos parar de levar pessoas a Jesus. Nós precisamos estar o tempo todo levando pessoas a Jesus, seja amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, não é? Seja pessoas da nossa família, pessoas que estão passando por algum sofrimento, alguma luta, seja em que área for, familiar, conjugal, casamento, filhos, na saúde, nós precisamos levar pessoas a Jesus, porque em Jesus essas pessoas encontrarão uma resposta para suas vidas, elas encontrarão o socorro que elas precisam, o socorro bem presente. Não, então nós precisamos continuar levando pessoas a Jesus. O texto diz que levaram a Jesus, que trouxeram a Jesus o cego. Alguém levou esse cego a Jesus, né? Então é importante que nós também façamos isso, estejamos sempre levando pessoas a Jesus, assim como alguém no nosso passado nos trouxe a Jesus, nos apresentou Jesus, nos apresentou o Evangelho, alguém falou de Jesus para nós, alguém orou por nós, né? Alguém ministrou a palavra de Deus para nós. Nós também precisamos fazer isso pelos outros. E o texto diz então que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Isso é muito interessante, porque Jesus, ao aplicar saliva aos olhos daquele cego, ele nos mostra aqui que ele faz um milagre totalmente diferente daquilo que ele já havia feito até então, né? É a primeira vez que ele aplica saliva diretamente aos olhos de um cego. E é muito interessante porque Jesus nunca repetiu um milagre, a forma de fazer aquele milagre. Sempre com muita unção de Deus, ele fazia milagres criativos extraordinários. Jesus é muito criativo, né? Então ele sempre fazia esses milagres criativos, sempre de forma diferente. E aqui ele coloca saliva nos olhos dos cegos para ativar, né, a fé daquele cego a partir de algo tangível,
para que a fé daquele homem fosse ativada para que ele pudesse crer e receber o seu milagre. E Jesus então impôs as mãos sobre eles, que é outro sinal, né? A imposição das mãos é ordenada por Jesus. Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Essa imposição de mãos, que também é um sinal externo, um sinal físico, mas é uma liberação de milagres, é uma liberação de vida, é uma liberação de transferência de poder, de unção. Nós também podemos fazer isso no nome poderoso de Jesus, impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles. Jesus mesmo que nos ensinou sobre isso, lá em Marcos capítulo 16, a partir do capítulo 15, a partir do verso 16, ok? 16, 15, perdão. E aí ele continua dizendo, perguntou, vês alguma coisa? Versículo 24 diz: Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. A cura deste homem foi uma cura progressiva, digamos assim, porque na primeira vez que Jesus impõe as mãos sobre ele e pergunta se ele vê alguma coisa, o texto diz que ele recobrou a vista, não é? Então os olhos dele já foi curado de imediato, que ele conseguiu, ele não enxergava nada, mas agora ele conseguiu ver alguma coisa. Só que a visão dele ainda estava embaçada, porque ele não conseguiu ver os homens com nitidez. Ele não conseguiu ver os homens com clareza. Ele viu os homens como se fossem árvores, né? Andando, ou seja, como se estivesse vendo um vulto, né? E ele não tinha clareza, ele não tinha nitidez nos seus olhos. Ainda não tinha. Ele disse que viu os homens como árvores. Então o texto diz no versículo 25: Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então Jesus agora impõe as mãos pela segunda vez, e é outro milagre interessante, porque apenas nesse texto aqui o milagre acontece de forma progressiva. Se você for ver nos evangelhos, todos os outros milagres aconteciam instantaneamente, né? Jesus orava ou tocava nas pessoas ou liberava uma palavra e instantaneamente as pessoas eram curadas, imediatamente as pessoas eram curadas. O milagre sempre era instantâneo. Nesse caso aqui, a cura ela aconteceu em duas fases, ela aconteceu em duas etapas. A primeira etapa, que Jesus coloca salivas nos olhos do homem cego e impõe as mãos sobre ele restaura a vista, mas ele ainda não consegue ver com nitidez, ele ainda não consegue ver de forma clara. E ele fala isso para Jesus. Jesus então impõe as mãos novamente sobre ele, e agora na segunda vez ele passa a ver claramente, com total nitidez, a sua visão é totalmente restabelecida, e o texto diz que ele conseguia distinguir de modo perfeito tudo. Ele conseguia distinguir tudo de modo perfeito. Porque é interessante que o desejo de Jesus é que nós sejamos plenamente, integralmente sarados, que nós tenhamos saúde integral em todo o nosso corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do Senhor é que nós tenhamos saúde integral. E neste homem, Jesus tocou nele e ele não conseguia ver com nitidez no primeiro momento, mas Jesus ora por ele novamente, impõe as mãos novamente por ele e ele recebe a sua cura de forma poderosa. Nessa segunda vez, a sua visão é totalmente restabelecida. Isso é interessante também, porque acontece assim hoje, né? Algumas pessoas são curadas instantaneamente quando nós oramos por elas, e algumas pessoas elas vão melhorando, melhorando, melhorando até que elas são completamente restauradas. Algumas pessoas experimentam uma cura progressiva também, né? Elas vão melhorando momento após momento até que elas são completamente restauradas em sua saúde, completamente curadas em sua saúde. Então isso aqui é uma lição para nós, porque se você está enfermo e está clamando pela sua cura, o Senhor tem cura para você. Jesus quer curar você. E você não deve desanimar. Mesmo que você não for instantaneamente curado quando receber a oração, você precisa crer que a sua cura virá e que você experimentará no seu corpo a manifestação da cura de Deus. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus que você seja curado, curada, salvo, perdoado. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então o texto diz que Jesus mandou aquele homem para casa. Ele foi para casa restaurado, ele foi para casa curado, sem nenhuma enfermidade, completamente sarado. Que coisa gloriosa, né? Jesus quer que nós estejamos bem em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Porque quando tem alguém enfermo no lar, é muito difícil
não só para a pessoa, mas para toda a família que está acompanhando aquela pessoa. Então, o desejo de Jesus é ministrar cura em você e através de você em toda a sua casa, porque às vezes a pessoa está doente fisicamente e por conta daquela doença física, a casa toda fica doente emocionalmente, todo mundo fica abalado, principalmente dependendo do tipo de doença, né? Então Jesus quer que você e a sua casa experimente saúde, você e a sua casa experimente cura, ok? Então que essa bênção esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus tem saúde para você, saúde para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Jesus te toca com cura. Amém? Quero orar por você. Pai, eu te agradeço porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que diz a tua palavra, é isso que nós cremos. E o Senhor Jesus que curou no passado, também cura hoje. Eu peço a ti que esta pessoa que precisa do toque de cura agora, toca nela com cura nesse instante, Senhor, em nome de Jesus. Que essa doença seja dissipada e que essa pessoa sinta em seu corpo ser completamente curada no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar a você agora a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra em meu coração. Eu faço de ti meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você faz essa oração com fé em seu coração, você experimenta agora o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família poderosamente. No nome bendito e precioso de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.